Amém? O poder da fé pela palavra falada. Capítulo 11 do livro de Marcos diz assim. Lê lá, acompanhe a leitura da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai trazer fé aos nossos corações. Amém. Se nós estivermos aqui com o coração na reunião, com o coração voltado para Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora, se estiver aqui, só o corpo aqui, o coração, a mente longe, vagando, a Bíblia fala que o dia de amanhã não nos pertence. Amanhã é com o Senhor. Nós estamos vendo hoje aqui. E ao estarmos aqui abrindo o coração, vamos ter fé se vivermos amanhã para resolver os problemas. Não, olha o que o Senhor fala, no dia seguinte, capítulo 11, versículo 12 de Marcos, para aprendermos sobre fé. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O Senhor teve fome como ser humano aqui na sua humanidade. É bom falar isso aqui, irmão. O Senhor Jesus da terra, ele tinha 100% a divindade e 100% a humanidade. Ele estava na sua humanidade, mas na divindade. Ele é Deus em carne aqui. Louvamos o nosso Senhor, amém, amém. Ele vem em carne. Irmão, falar, você sabia que essa palavra, Jesus Cristo veio em carne. A palavra diz que aquele que não confessa, o diabo, o espírito maligno, não confessa que ele vem em carne. Então, até um princípio para nós aqui, quando alguém tem um espírito maligno nela, ela não consegue dizer essa palavra, Jesus Cristo veio em carne. Amém, irmãos? Amém. Não diz essa palavra. Fui visitar uma pessoa, uma família, só para você ter uma família que a pessoa estava com um problema, a noite toda se batendo, perturbada, e eu sentei perto dela e disse, diz comigo essa palavra, uma moça cristã, mas eu disse, diz comigo essa palavra, Jesus Cristo veio em carne. Quando ela falou, ela começou a barrar a boca e se manifestou um demônio nela. Expulsou o demônio, ela se libertou, chorou. Depois que o maligno saiu, ela pôde dizer, Jesus Cristo vem em carne. Amém? Olha aí está isso. 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja só, Jesus Cristo vem em carne. Vê que o maligno não suporta essa palavra. A pessoa tem até uma irritação dentro dela quando você fala essa palavra. Jesus Cristo vem em carne. Amém, irmão? Capítulo 3, versículo 8 de 1 João fala, Jesus Cristo vem em carne para destruir a obra do diabo. Então ele não vai confessar que ele vem em carne. Nós podemos dizer isso aqui essa noite? Amém? Amém. Jesus Cristo vem em carne, nós podemos falar? Quem está ouvindo essa palavra? Jesus Cristo vem em carne, amém? Amém. Então Deus se fez carne. Deus se fez carne e esteve aqui 33 anos e meio nessa terra. Ó, bendito é o nome do Senhor. Como homem teve fome. Continua a leitura do Santo Evangelho. Teve fome, o que acontece? A palavra fala, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, olha essa palavra, então, lhe disse Jesus, disse para ela, para a figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém, irmão? Ó, seus discípulos ouviram isto. Então, ó, não, esse ouvido aqui é um ouvido espiritual, não é um ouvido humano. Ouviram isso. Ouviram. Olha essa palavra, irmãos. Ele é Deus, ele é Senhor. Uma das maiores lições de fé está aqui nessa palavra. Uma das maiores lições de fé. Toda a palavra ela traz fé. Mas uma das maiores lições que o Senhor nos dá de fé, se nós praticarmos, não tem como falhar. Se nós estamos nele, queremos dele. Amém? Ora, ele sabe que aquela figueira não tem figo. Ele está ali, os discípulos estão ali, está ensinando, ele vai na figueira e olha e só vê folhas. O que ele fala? Nunca, jamais alguém coma fruto de ti. Essa aqui é uma lição de cura divina. Uma das maiores lições de cura divina está nessa palavra. Porque você vai entender que quando ele fala com a figueira continua verde, eles continuam. E a palavra fala assim, ó, olha, continuando. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derrubou as mesas dos cambistas,
as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício da lei, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Não é o nosso assunto aqui, mas temos que... Ele amaldiçoa aquela figueira e vai para Jerusalém, entra no templo, e a Bíblia fala, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, vindo à tarde, saíram da cidade. Veja só aqui, irmãos, olha o princípio maravilhoso do Espírito Santo. Dentro do assunto aqui, né, você pode ver o Senhor limpando o templo. Essa doutrina de os vendilhões do templo, os negociadores da palavra, os negociadores é antigo. Já desde a antiga lei, do Velho Testamento, como na nova lei, no Novo Testamento, o mundo cristão hoje, não generalizando mais o que é, fazendo das coisas de Deus negócio. Essa doutrina maligna da prosperidade. Eu falo com propriedade, doutrina maligna da prosperidade. Ela não tem base bíblica nenhuma. Mas tiram um texto de contexto e enganam. Mas não enganam os servos de Deus. Quem tem ouvido para o Senhor. Amém, irmão? Quem teme a Deus não é enganado nessa área. Né? De negociar com Deus. E o Senhor virou as mesas. O Senhor não admitiu essas vendas. E hoje é vendido o Evangelho. Mas está na palavra, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, de 2 Pedro, nos últimos dias, exercitado na avareza, farão negócio de vós. Então, irmão, não permitimos que ninguém faça negócio da obra de Deus em nossas vidas. E nem negociar com Ele. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Amém? Contribuição, a palavra diz que aquele que semeia, colhe. A semeadura financeira, não é o nosso assunto aqui, mas a semeadura deve ser segundo o que propôs o seu coração, não induzido. Há pessoas que ela crê, mas não pode ser falado isso. Esse não é o assunto na reunião. O assunto da reunião é Cristo. Qual é o nosso assunto aqui? A fé em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas nós sabemos que quando o Senhor nos abençoa no trabalho honesto, naquilo que colocou numa mão, e nós tiramos a semente, né, aquela oferta de 10%, que é o dízimo do velho, isso é bíblico. Mas isso não induzindo, não levando a pessoa a fazer isso. Ela, por ser abençoada com gratidão, movida no seu coração, ela separa. E o Senhor fala que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Amém, irmão? Amém. Sutilmente, consagra lá, e o Senhor vai abençoar essa semeadura. Amém, irmãos? Mas a obra de Deus não é para fazer o quê? Comércio, negócio. Não podemos entrar nesse comércio doentio, né, das coisas de Deus. Isso é uma coisa, a oferta, a contribuição é uma coisa voluntária dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Isso aqui já é um assunto para os irmãos aprenderem e serem abençoados. Amém? Ser abençoado nessa área. Não ser enganado, não ter medo. Irmão, persuasão. Pessoas que estão de uma religião que tem medo. Elas são sugadas, tiradas. Elas são ludibriadas com a palavra, tirando o texto do contexto. Vou dizer um texto aqui, quer ver, irmãos? Vou dizer um texto que todo mundo usa, sem o contexto. Como é que se diz a palavra? Por exemplo, capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, um texto sem contexto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é linda essa palavra? Mas o contexto qual é? Paulo disse, eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Amém, irmãos? Eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu tendo, não tendo, isso não vai me derrubar na fé. Porque a minha fé não é coisa material. Eu não sirvo a Deus por bens materiais. O Senhor me fortalece. Amém, irmão? Eu sei ter e não ter. Agora, irmão, pergunto para mim e para você, você sabe ter e não ter? Quantas pessoas que numa falta, num desemprego, num problema financeiro se desviam, se revoltam contra Deus? Amém, irmãos? Você pode estar passando uma guerra financeira, uma luta, um negócio mal feito, sem consultar o Senhor,
Não é verdade, irmão? Nós ensinamos os irmãos assim. Tudo que nós fizermos, tem que consultar o Senhor. Senhor, vem alguma coisa para mim ser feito? Senhor, tu tá nessa viagem, tu tá nesse emprego, tu tá nessa mudança, tu tá nessa compra, tu tá nessa venda, abençoa. Amém, irmãos? E o Senhor barra no coração, irmão. Quando as coisas não é para ser, a gente sente ruim, não faz, não vai, não troca, não muda, não faz. Amém, irmãos? Então, se o Senhor nos conduz nas coisas que nós fazemos, seremos abençoados. Porque tem uma promessa no Salmo que fala assim, ó. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, os últimos versículos. Então, o Senhor quer confirmar a obra das nossas mãos, o que colocarmos as mãos. O Senhor quer abençoar, se servimos a Ele e oramos a Ele e temos a direção dEle. Amém, irmãos? Amém. Continuando, mas lá o assunto. E passando eles, olha agora a palavra, pela manhã, no outro dia, viram que a figueira secara fala essa palavra, desde a raiz. Desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao quê? Olha a lição de fé. Por que o propósito desse cenário? Por que o Senhor fez isso? Qual o propósito? Tudo que o Senhor faz é com um propósito. Qual é o propósito? Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Ó Senhor da glória. Ó Senhor, invocamos o teu nome. Amém. Olha para cá, irmão. Olha aqui. Tende fé em Deus. Ei, olha aqui, ó. Tende fé. Não é fé religiosa, psicológica. Fé viva. Tende fé em Deus. Aleluia. Ele disse. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Ele está dizendo, tende fé em Deus. Onde está a nossa fé? Em Deus? Agora ele fala assim, ó, instruindo os discípulos. Tende fé em Deus. Porque em verdade, olha a verdade aqui, não tem nada, aqui é verdade. Em verdade, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E quando estiverdes orando, olha bem, desculpa, o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebereis. E será assim convosco. Presta atenção agora, irmãos. Quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, por que está ligado a fé a isso? Eu tenho fé em Deus. Mas veja só, a palavra fala que o Senhor, quando nós olhamos para, se discerdes, olha o poder da palavra, o poder da vida e da morte na palavra. Discerne. A este monte, o que é a figura? A figueira é uma figura e o monte é uma figura. Ele está usando uma metáfora aqui. Qual é a figura? Qual é a metáfora? O que é a figueira? O que é a montanha? Então, irmão, a montanha e a figueira é a mesma coisa. No linguajar aqui, você vai entender. O que é isso? É as coisas que se levantam contra nós. Há um tipo de montanha. É problema que você está enfrentando. É a doença que você está atravessando. É a luta emocional. É a luta espiritual. Ou financeira, a batalha que for. E o Senhor não manda ficar chorando, como muitos de nós fazemos. Vamos se incluir. Para não sermos aqui exaltados, orgulhosos. Ficamos chorando, lamentando, murmurando. E o Senhor não disse, eu disse para falar com a montanha. Não é chorar no pé dela. Né, irmãos? Falar. Isso é fé, irmãos. Você pode ver que uma pessoa que realmente tem fé, você não vê essa pessoa para baixo. Não dá. Essa doença vai acabar me matando. Esse problema não tem solução. Para nós. Esse filho é um problema na minha vida. Nunca vai se libertar. Meu marido nunca vai se salvar. Olha essas palavras, irmão. Entendeu? Sai da própria boca. A morte sai da boca.
E é um poder de morte. A pessoa está se mutilando, morrendo com a própria palavra. Eu acho que não tem uma solução. Eu acho. E vai, ela falando, a morte está ali, na boca dela, e a língua está falando isso. Ela está expressando a morte. Mas a fé viva expressa a vida. Amém, irmão? Por quê, irmão? Não é. A pessoa de fé ela não vai aceitar a derrota. A pessoa verdadeira de fé ela não vai aceitar que aquela doença vai matar ela. Que aquele problema não tem solução. O Senhor fala. Discernes a este monte. E não duvidar no coração. Disser e não duvidar. Falar. Lança-te no mar. Estamos bem perto do mar, graças a Deus. Mais perto. Isso aqui é uma figura do mar. Lança-te no mar. E não duvidar. Assim será com ele. O Senhor não mente, é a verdade. Essa é a verdade que nos liberta do quê? Da incredulidade. Amém, irmãos? Ó, aprenda. Quando o Senhor diz para aquela figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti, ela continuou verde. Olha o princípio de fé aqui. Eles passam no outro dia e o Espírito Santo traz essa palavra. Senhor, desde a raiz. Na verdade, ele amaldiçoou a raiz. E a árvore continuou verde. Então, de um dia para o outro, ela seca. Está vendo uma prova da tua fé, da minha fé? Repreende uma doença, ela morre na raiz, está verde, o sintoma piora. A dor piora. E a pessoa diz, não adiantou. Ela estragou. Senhor, tua palavra diz. A raiz. Então a raiz de qualquer mal, irmão. A raiz de um vício, a raiz de uma maldição, de uma perturbação, de uma acusação. Qualquer raiz, irmão. Está ali, se eu não quer que frutifique. Não, se eu não quer que essa árvore frutifique. Tem que ser quebrada, tem que ser repreendida. Uma coisa que vai trazer fruto de desgraça, de miséria, de dor, de sofrimento lá no futuro. Então tem que ser repreendido na raiz. Então, irmão, qualquer enfermidade, qualquer mal tem uma raiz. O Senhor mesmo diz, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Capítulo 6 de primeiro, versículo 12 e 13 lá de primeiro Timóteo. Raiz de todos os males da humanidade é não é de algum, é o dinheiro. Tá vendo? Então tem uma raiz. Separação de casais, destruição de família, pessoas se degradando, se vendendo, pessoa, né, irmão? Matando, roubando, tudo é o dinheiro, irmão. É uma raiz. Agora nós podemos repreender essa raiz hoje, em nome de Jesus. Ó, oh, Senhor, não deixa isso me abalar. Problemas financeiros me abalar. Aqueles votos do casamento, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde. Aquela ladainha, né, irmão? Lá na frente, ladainha. Porque esses votos não se fazem diante de Deus, irmão. Esses votos, é a religião que inventa. Ela é mentirosa. Esses votos é falado lá para o juiz de paz, não para Deus. Irmão, isso não existe. Isso é uma invenção humana, irmão. É bonito, é coisa linda. Você vê essas pessoas amanhã, depois de um mês, 2, 3. É só dar um problema, uma batalha, uma luta. E as pessoas financeiramente, que é uma raiz de todos os males. Eu não quero viver uma vida assim pobre. Eu não quero viver uma vida. Eu pensei que ia melhorar, como diz o japonês, ia melhorar. Eu pensei que ia melhorar. Não, irmão. É a raiz de todos os males. Então que essa raiz, em nome de Jesus, seja repreendida nos nossos corações, irmão. Amém, Senhor. A palavra fala assim, ó, olha agora para os obreiros que estão me ouvindo aqui, para os obreiros verdadeiros, porque essa palavra é para obreiro. Fala assim, Paulo fala em 1 Timóteo 6,7, nada trouxemos desse mundo, nada podemos levar dele, mas tendo com que comer, com que vestir, sejais contentes. Aquele que quer ficar rico cai em laço, transpassa-se assim com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Amém, irmão? Amém. Tu, homem de Deus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmão, tu, homem de Deus, foge. Então, o que o corpo humano precisa? O que nós precisamos, irmão? Comer e vestir. E o Senhor, palavra, capítulo 6, todo do livro de Mateus, fala sobre isso. Não tenhais medo com o que comer, com o que vestir. Olhar para as aves, olhar para os lírios. Encerra dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas são acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34.
Amém, irmãos? Amém. Então o Senhor repreendeu aquela raiz. Repreendeu aquela figueira. A raiz foi tocada. Então, olha bem, irmãos. A raiz é o que não aparece. A raiz é o que não aparece, irmão. Tem um sentido espiritual aqui. Esses espíritos malignos, esses demônios, que são raiz de desgraças, de confusões, de briga, desentendimento, homicídio, suicídio, depressão, ansiedade, medo, pavor. A Bíblia fala que o medo é um demônio. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1,7. Amém, irmão? E a Bíblia fala no capítulo 4, 18 de 1 João. O amor lança fora o medo. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo atormenta. Então o demônio, esse espírito maligno, atormenta. Pessoas que. O medo atormenta. O pânico, está aí, dá um nome na ciência agora, na medicina. Síndrome, são os nomes. Mas, biblicamente, síndrome de pânico é um medo, é uma obra maligna, irmão. Amém, irmãos? Amém. Então é uma raiz, não aparece. Nós temos que aprender a lidar com a raiz, com o que não aparece, irmão, o que nós não vemos. Nós somos cristãos, nós somos levados muito pelo que vemos. Né, irmão? O mundo espiritual é complexo, nós temos que ir lá na raiz do problema, que é uma coisa que não vemos. Atrás daquela doença tem uma obra maligna. Atrás daquela perturbação tem uma obra maligna. Coisas que não andam, está ali um espírito. Nós temos que aprender a lidar com os espíritos. Ah, tal pessoa está me incomodando. Não é a pessoa que está me incomodando. Eu não vou ter ódio daquela pessoa. O Senhor diz que se eu tiver alguma coisa, tem que perdoar. Por isso que a fé não funciona e o poder da palavra não funciona. Porque a pessoa não libera perdão, não é contra pessoas. A raiz do mal não é uma pessoa que é contra mim. É o Espírito que está usando ela, é a raiz que não aparece. Temos que aprender a lidar com esses demônios, esses espíritos. A raiz seca. Vai embora dessa pessoa em nome de Jesus. Amém? Sai dessa pessoa. Não fala para a pessoa. Você pode estar falando no quarto orando. Senhor, em teu nome. Espírito maligno, que cita o nome da pessoa que está nessa pessoa. Eu repreendo. Sai. Seca na raiz. Espírito vai embora. Amém, irmão? Essas coisas ruins, esses desânimos, repreendo em nome de Jesus. Amém. Repreendo em nome de Jesus. Está vendo? Repreendo em nome de Jesus. Então, irmão, vai à raiz. Irmão, temos que aprender a lidar. Então, o fracasso, vamos se incluir, porque a gente não está aqui para pregar para os outros. Nós estamos pregando para nós mesmos, eu sou abençoado estar aqui falando. Amém. Então, irmão, nós fracassamos, é sutil isso. Nós falamos agora e temos que orar. Senhor, eu não quero esquecer essa palavra. Não quero ser um ouvinte esquecido e não praticante. Quero praticar. Então qual é o poder? Irmão, por que os cristãos são derrotados? Eles não praticam, eles esquecem, eles não meditam. Mas o Salmo 1 fala que aquele que medita na palavra de dia e de noite, ele vai ser bem sucedido em tudo que faz. Amém. Tudo, aí é tudo. A palavra diz que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quer dizer, a raiz, a Bíblia fala no 1, que a raiz da nossa fé, da nossa vida espiritual, bebe do ribeiro. Então, se nós meditarmos na palavra, irmão, meditar é ruminar a palavra, ler, orar a palavra. A palavra diz que quem medita nela, tira tempo, dia e noite. Você pensou, irmão? Ele está meditando, pode estar trabalhando, pode estar em muitas funções, mas está meditando na palavra. As pessoas se distraem com tantas coisas hoje. Olha como a sutileza dos últimos tempos. A pessoa está amarrada em rede social, e vendo coisa. E a palavra está morta na vida dela. A hora que precisar da fé, não adianta gritar, irmão, não vai funcionar, não vai ser curado, não vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. Porque o diabo está tirando o tempo dessa pessoa maligna, sabe que se ela medita na palavra, que é viva de Deus, Cristo é a palavra, o verbo é a palavra, Cristo é a palavra, ele é o verbo vivo. Amém, irmão? Então, quando nós meditamos na palavra, nós somos como essa árvore agora, só que diferente dessa figueira. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes bebe das fontes, bebe do Espírito Santo. Então a raiz da nossa fé, que não aparece, está lá. Mas o que aparece em nós? A palavra diz, cujas folhagens não murcham. O que é as folhagens que não murcham? Tu não vê numa pessoa que está cheia do Espírito Santo, na palavra, desanimada. Aquela cara enrugada. Amor, tá vendo? Eu creio. Puxa, irmão, desanimado, Aleluia. treprimido, cantando, fica lá no quarto, não quer sair. Não quero morrer, quero morrer. Morre, mas agora. A murcha, folhagens murchas, cristãos, irmãos.
Só que pior que é cristão, irmão. O Senhor fala que as folhagens não murcham, eles estão se tratando. Cheio de paliativo, cheio de coisas para ter uma vida, para dormir direito e paz. Ai, irmão, que coisa! As folhagens não murcham. Então, irmão, a religião ela é falsa. As pessoas têm aquela coisa bonita. A religião hoje, a mensagem é para o homem, tudo abençoa. Mas na hora que ele precisa, aquilo não vai funcionar. Porque vai ter um embate na vida particular nossa, irmão, que não vai ter ninguém para ajudar. Quando o Senhor desenganou Ezequias, Deus desenganou, não foi os médicos. Deus disse para Ezequias. O que Deus disse para Ezequias? Através do profeta Isaías. Ele estava doente, de uma doença mortal. Capítulo 38 do livro de Isaías. Põe em ordem a tua casa, que tu vai morrer. Pensou que palavra. Fosse os profetas de hoje, né? Rei, o cara cheio de dinheiro, cheio de ouro. Não ia falar uma palavra negativa, né? Ou o Senhor tem um milagre para a tua vida. Não, o Senhor disse, vai morrer. Essa é a palavra do profeta, do homem de Deus, verdadeiro. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Todos os médicos do reinado, imagina um rei, irmão, com os melhores médicos da época. Não ia curar ele. Mas quando o profeta saiu, nós sabemos que ele virou o rosto para a parede e orou. Amém, irmão? Agora eu pergunto, tinha uma imagem ali? Ele tinha um Deus na mente dele que pensava uma ideia, uma pintura? A parede. Ele virou a cabeça para a parede. Irmão, por que Deus permite a parede? Para mim e para você. Para exercitar a fé. E as pessoas se desesperam quando só tem a parede. Mas esse é o nosso Deus. Ele prova a nossa fé. Nós estamos falando de fé aqui, amém, irmão? Amém. 1 Pedro 1,6 fala que a nossa fé era aprovada como ouro pelo fogo. O ouro, para provar o ouro, tem que passar pelo fogo. Tira a impureza do ouro. Extrai o ouro, tem que tirar a impureza. Então o Senhor, irmão, Ele permite as paredes para purificar nossa fé, tirar as impurezas da nossa fé. Ó, santo é o nosso Deus, irmão. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Amém. Essa é a vida cristã. Ele não se desesperou. Ele chorou, virou a cabeça para a parede e orou, Senhor, lembra-te de mim. Que andei no teu caminho com integridade, de coração, e foi falando e orando, e a Bíblia fala que ele chorou abundantemente. Ninguém viu, a parede viu, mas atrás da parede alguém estava vendo. Amém. Em Cantares tem um versículo que fala assim, ele nos vê, o Senhor, o amado, nos vê por detrás das paredes. O Senhor nos vê por detrás das paredes, cheio de amor e misericórdia. Ó, Senhor, amamos, eu amo o Senhor. Amamos o Senhor, amém, irmão? Amamos o Senhor, é vida. Quando você invoca o nome, a palavra diz, invocai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías 55, 6, fala que o Senhor está perto. Quando você invoca, Ele está perto. Ó, Senhor. Ó, Senhor Jesus. É assim que se invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Como é que você é salvo? Invocando o nome, irmão. Simples. Romanos 10, 11. Romanos 10, 13. Porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Chorou. E o profeta estava indo embora, longe. E o Senhor diz, vai e volta. E diz ao meu servo Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e te sararei. Acrescentarei 15 anos aos teus dias. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Quer dizer, a vida e a morte pertence ao nosso Deus. Então, irmão, aqui, ó, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a raiz bebe da fonte, as folhagens não murcham. Dá o fruto na estação própria. E tudo que faz, tudo, será bem sucedido. Por que, irmão? Bem sucedido. Porque ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. O que nós fazemos pelo Espírito Santo, vamos ser bem sucedidos. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe essa reunião, essa palavra, no nome do Senhor. Amém. Agora, irmão, como é que vamos exercitar a fé se eu tenho uma mágoa? Como é que você está numa fé se eu tenho um ódio de alguém que não libera o perdão ou não peço perdão? Esse é o problema maior, irmão, entrave. Tem alguma coisa contra alguém, libera perdão. Se tem uma coisa, fala para a pessoa, libera perdão, porque o problema, o atrapalho é a falta de perdão. Amém, irmãos? Amém. Se não perdoares, vosso Pai não perdoará. Se o Pai não perdoar, não adianta falar com a montanha, ela vai até aumentar. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus e contamine a muitos.
Amém, irmão? 12, capítulo 12, versículo 14 e 15 de Hebreus. Ó, que nenhuma raiz, ó, outra raiz. Vendo? O Senhor está trazendo a palavra sobre raiz aqui, amém, irmão? Que o Espírito Santo trate com as nossas raízes aqui, no nome de Jesus. Tudo que é raiz maligna tem se tratado. Que nenhuma raiz de amargura. Amargura tem uma raiz. Brotando, vos prive da graça de Deus. Parece que Deus está longe. Você não sente Deus, a bênção de Deus. Vos prive da graça de Deus e contamina muito. Você pode ver, irmão, que uma pessoa amargurada, onde está, ela está murmurando. Ninguém suporta essa pessoa, irmão. Imagina a mulher que o marido está todo dia murmurando. É verdade, é verdade. Olha esse gato, esse cachorro. Ai, meu Deus, esse vizinho. Ai, o vento. É rebojo, vai dar sol, vai estar calor. Só essa coisa assim, sabe, irmão? Meu Senhor. A pessoa amarga, fulano, cicano, mas que lá, que Deus tenha misericórdia. Olha a palavra. Não é que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Mas no fundo ele quer que o cara morra mesmo, né, irmão? Raiz é amargura. E contamina todo mundo, irmão. A família vive debaixo de um baixo astral. Né, irmão? Aquela tristeza porque a pessoa está contaminando, só reclamando. O Senhor nos ajude no nome do Senhor Jesus. Amém. Que nenhuma raiz de amargura brotando, irmão. Ela brota, vos prive da graça de Deus e contamina. Oh, que a raiz seja tratada aqui. O Senhor falou com a raiz, seca-te. Seca-te. Amém? Ninguém mais coma fruto de que seca. Parece que ficou verde. O dia depois estava seca. Ao que, Senhor, secou. Ao que me disse, tende fé em Deus. Porque em Deus está a solução, em Deus está a paz, em Deus está o milagre, em Deus está a cura, em Deus está o socorro presente na hora da angústia, amém, irmão? Em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas horas da adversidade. O poder da palavra, irmão, na fé. O poder da fé na palavra falada. Então, irmãos, Senhor, nós vamos fazer uma oração aqui, ó, que você que está me ouvindo, orando. Reflete, se não tem nada contra ninguém, pede perdão, libera o perdão, aí pode falar, sai, sem medo, no poder do nome, que é o nome, né? Amém, é o poder do nome. E essa fé aqui não é a fé nossa, é a fé de Deus. Essa fé não falha, nossa fé falha, mas a fé que vem pela palavra não falha. E você fala e tem descanso em nome de Jesus, amém, irmão? Não tem nada aqui, não tem nada a ver com palavra positiva e negativa, é palavra de fé. Fé que funciona, não é pensamento positivo, não tem nada disso aí, irmão. Fé, palavra de fé. Senhor, eu te louvo. Vão repreender essa doença. Irmão, aparece uma doença, já põe a mão, irmão. Antes de qualquer remédio, de qualquer coisa. Põe a mão, a Bíblia fala. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão os que creem. Então, quem é? A minha mão sobre a minha doença. A minha mão parece um caroço, parece uma dor, mas em nome de Jesus, seca e repreende, irmão. Aquilo vai secando, vai sumindo, não fica preso com sintoma, que vai piorar. Aprenda esse segredo aqui que eu ensino os irmãos. Começa a orar pelo marido para ver que bebe uma caixa assim, ele vai beber 1 litro. O pessoal vai dizer, eu orei. É o velho ditado, quanto mais rezo, mais praga aparece. Não, ela continua em verde. Mas está amaldiçoado na raiz, amém, irmão? Está seca na raiz. Não fica preso ao sintoma, o sintoma que é o problema. Parece que a situação piora. O maligno vem com isso e diz, não adiantou. Você pode passar no ninho marimbondo, para lá e para cá. Não tem problema, dá uma paulada para ver. Né, irmão? Você alvoroça, quando você toca uma língua, alvoroça, irmão. Aí você tem que ficar na fé, não no sentimento, na fé. Obrigado, Senhor. Já está vendo uma reação, esse mal está secando na raiz em nome de Jesus, e essa montanha saia da minha vida e lança-te no mar agora. E não duvidar no seu coração, assim será com ele. Esse é o poder da fé pela palavra falada. Vamos orar em nome do Senhor, irmão? Amém? Amém. Deus abençoe nossos irmãos do YouTube que estão ouvindo essa palavra, se inscrevam nesse canal. Amém. Amém.